Olá, tudo bem com você? Pouco tempo antes de eu tomar a decisão definitiva de ser batizado nas águas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu estava sentado numa escadaria de uma igreja. Eu já havia estudado a Bíblia por 3 anos com os adventistas, já estava convicto quanto a assuntos relacionados com a volta de Jesus, a guarda do sábado, o estado do ser humano na morte, a nossa missão neste mundo, a reforma de saúde, a mudança de estilo de vida, seguir a Cristo, pregar o Evangelho. Eu já estava decidido praticamente, mas ainda relutava. Precisava ainda abandonar algumas coisas e tomar a decisão final, o passo definitivo ali de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me lembro muito bem que era adolescente ainda, jovem, sentado naquela escadaria, eu olhei para o céu à noite e pedi a Deus um sinal. Eu pedi que uma estrela para a qual eu estava olhando brilhasse mais forte para mim naquele momento, para que eu soubesse que eu precisava realmente me entregar a Jesus e ser um adventista, um cristão adventista do sétimo dia, batizado. Eu fiquei olhando alguns instantes para o céu e depois eu baixei a cabeça envergonhado, porque eu não precisava mais de sinais, não precisava de nenhum evento miraculoso para mostrar o que eu tinha que fazer. Eu já sabia pela palavra de Deus, pela Bíblia, o que eu tinha que fazer. Eu já havia estudado suficientemente bem a Bíblia para saber o caminho que eu precisava tomar. E depois daquilo, aconteceram outras coisas. Eu já contei também essa minha experiência em outros vídeos aqui no canal. Nesse momento não vou me deter nisso. Mas aconteceram outras coisas que finalmente me fizeram tomar a decisão definitiva, da qual eu nunca me arrependi. Tem sido uma bênção nesses 30 anos seguir a Cristo em sua palavra. Este vídeo aqui é um pouco diferente. Eu fiz uma seleção de testemunhos de pessoas que estão encontrando a verdade na palavra de Deus. São pessoas sinceras, pessoas por quem eu tenho orado e eu vejo assim a mão de Deus, a atuação do Espírito Santo na vida delas. O primeiro, inclusive eu selecionei aqui 30 minutos. Você vai assistir a uma pregação do Rodolfo Abrantes. Eu já vou anunciar aqui o nome dos 6 personagens que eu coloquei aqui, 5 personagens que eu coloquei nesse vídeo aqui, para que você já saiba o que vem aí na sequência. Então serão quase aí 30 minutos de uma pregação muito bonita, poderosa, sincera, do Rodolfo Abrantes, que foi vocalista de uma banda conhecida aqui no Brasil, os Raimundos, e ele encontrou Jesus, se converteu, e a gente percebe assim que ele tem crescido no conhecimento da palavra de Deus, e as pregações dele são muito sinceras. Ele revela realmente que Deus está trabalhando no coração dele. Nessa pregação é interessante que isso me fez lembrar inclusive de um artigo que eu li uns anos atrás, que dava conta de que nos Estados Unidos, jovens evangélicos pentecostais estão migrando para religiões protestantes mais dedicadas ao estudo da palavra. Por quê? Esses jovens, na matéria que eu li, se não me engano foi no New York Times, eles estão percebendo que uma religião meramente emocionalista, focada no emocionalismo, não alimenta de verdade o coração. Mas a palavra de Deus, estudada com seriedade, aí sim, ela oferece um alimento sólido, seguro. E o Rodolfo Abrantes fala disso no vídeo aí que você vai assistir. Ele fala que chegou o tempo, e isso me deixa muito empolgado, muito emocionado até, de ver que está havendo um despertamento, uma volta à palavra de Deus. Ele diz que chegou o tempo de nós nos voltarmos para o estudo da Bíblia, para buscar um conhecimento sólido da Bíblia, da palavra de Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. Olha que interessante. Então, fica aí o primeiro vídeo, então assista, é parte de um sermão maior, mas eu selecionei um trecho em que o Rodolfo fala dessa importância do estudo da Bíblia e outras coisas mais que eu vou deixar você assistir. Em seguida, há um outro vídeo do próprio Rodolfo também, do Rodolfo Abrantes, em que ele conta ali brevemente o testemunho, a experiência que ele teve com Deus quando estava querendo fazer uma outra tatuagem, uma nova tatuagem. Ele tem bastante tatuagens pelo corpo e ele gostava de fazer isso. Era um hobby, um prazer que ele tinha, como há tantos outros que as pessoas têm. E ele está ali, eu não vou contar os detalhes aqui para você, mas o fato é que eu acho muito bonito esse testemunho dele. Assista e se emocione também. A firmeza, a seriedade com que ele toma uma decisão de abandonar uma coisa que ele gostava e como foi que ele tomou essa decisão. Veja lá e pense em você mesmo, na sua vida. Que coisas você tem alimentado
e que não condizem com a palavra de Deus, e que você tem que abandonar, e que você pode abandonar pelo poder de Deus. Faça como Rodolfo, tá bom? O outro vídeo na sequência é da Karina Milanese, é uma modelo, influenciadora digital, e ela fala no primeiro vídeo sobre a volta de Jesus, porque a Karina tem estudado a Bíblia por si mesma, e ela tem descoberto coisas impressionantes, como a volta de Jesus, a segunda vinda, e ela prega nesse vídeo abertamente sobre isso. Ela fala também no vídeo seguinte sobre o sábado. Ela também descobriu na Bíblia o sábado, e ela tem falado disso abertamente. Ela não pertence, nenhum deles pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. São pessoas que, em sua sinceridade e guiadas pelo Espírito Santo, estão buscando a Deus na palavra. E a Karina é uma delas. Também tem orado por essa moça, percebendo que ela tem sido guiada pelo Espírito Santo. Ore também por essas pessoas, ore por você, ore por mim, oremos por todos nós, para que Deus continue nos conduzindo a toda a verdade, e que nós possamos praticar essa verdade que nós estamos aprendendo, todos os dias. Em seguida tem um pequeno vídeo ali da Karina Bach, que também tem sido um instrumento de Deus, pregando, né, nas suas redes sociais. Numa live que ela fez com o Dr. Rodrigo Silva, ela fala por que deixou de atuar como atriz. E foi uma atriz famosa em novelas conhecidas, em emissoras grandes aqui no Brasil, e ela deixou de atuar porque ela entendeu que, ao beijar, abraçar outros homens, ainda que se justifique isso como sendo algo técnico, ela sentia que aquilo também era uma traição, que era adultério. E ela, para ser fiel à lei de Deus, nesse caso o 7º mandamento, ela abandona então uma carreira promissora e passa a ter uma nova vida com Jesus. Alguém também que Deus tem trabalhado, com quem Deus tem trabalhado. Depois tem um trechinho aqui de um vídeo da Luana Piovani. Ela conta de quando era criança ainda, ela acompanhava a avó, que era adventista do 7º dia, a uma igreja em Jaboticabal, interior de São Paulo. E o testemunho dela é mais assim, eu acho bonito, porque ela fala com amor dessas lembranças. Ela nunca se tornou adventista, na verdade, como a avó foi, mas ela fala com carinho das coisas que ela viu na igrejinha lá de Jaboticabal. Ela fala dos cânticos, da simplicidade, do amor entre os irmãos, da seriedade para com os dízimos, porque ela também já devolvia o dízimo quando adolescente começou a trabalhar, ela devolvia o dízimo e via a igreja usando com responsabilidade esses recursos. Então, esse testemunho da Luana me faz pensar na seriedade com que temos que viver o Evangelho, com que temos que tratar as coisas de Deus. Muitas pessoas não virão para a igreja neste momento, mas vão levar boas recordações na memória e, com certeza, no tempo certo, essa semente que foi plantada vai germinar. E quem sabe, essas pessoas não farão parte da grande multidão que estará com Cristo quando Ele voltar. E, finalmente, há um testemunho também de um vídeo em que eu também extraí algumas partes, da Susana Alves, uma ex-atriz, ex-modelo, em que ela fala sobre o sábado. E é um testemunho muito bonito, e a gente vê também que ela está sendo tocada pelo Espírito Santo e tem estudado com seriedade a palavra de Deus. O que esses 5 testemunhos me falam? E inclusive me mostra um certo paradoxo, né? Enquanto há pessoas no meio cristão e também adventista, algumas pessoas que têm relativizado a Bíblia, têm relativizado ou minimizado a importância do sábado, da escatologia, da volta de Jesus, têm tratado a Bíblia como um livro meramente literário, não creem mais que ela é a palavra inspirada de Deus, mas talvez um livro que contém verdades, valores éticos ou coisa parecida, enquanto pessoas que tiveram todos os privilégios para saber o que deveriam saber, há pessoas lá fora, digamos assim, né, que não tiveram tanta luz quanto esses tiveram, mas estão dando valor para os raios de luz que estão brilhando na vida delas. Pessoas que estão mostrando a seriedade com que devemos tratar a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Há uma igreja gigantesca em todos os lados do planeta, em todos os cantos do planeta, em todas as religiões. E Jesus disse que ele tem muitas ovelhas que não pertencem ao aprisco dele, mas elas ouvirão a voz dele, e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho em torno da verdade da palavra de Deus, da centralidade da palavra de Deus. E é maravilhoso ver pessoas como Rodolfo, a Karina, a Luana, oremos por ela também, a Karina Bach, Susana Alves, que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo e entendendo
aquilo que Deus quer para a vida delas. Espero que esse testemunho dessas pessoas seja uma motivação para você. Não importa a que igreja você pertence, mas que você possa encarar a palavra de Deus com seriedade. Ela é a revelação de Deus, é a carta de amor de Deus. E uma vez que ela seja estudada com oração, com seriedade, ela transforma a nossa vida. Fique aí então com o testemunho desses famosos e ore por eles. Ore por mim, ore por você. Estejamos todos prontos para a breve volta de Jesus. E o que eu ouço por muitos lugares, vejo Deus fazendo em mim e pergunto, Senhor, será que isso está acontecendo mesmo? E eu começo a observar aonde eu vou, aquilo que eu tenho ouvido. A gente entende que nós estamos debaixo de uma estação favorável ao ensino. Eu me lembro que eu conversando uma vez com o Bruno do Morada, e ele contando que ele estava conversando com o Danduque, que eu não sei se você é familiar com esse nome, mas ele é um ancião americano que viveu no Brasil há muito tempo atrás. Ele foi praticamente o ativador daquele avivamento que houve em Belo Horizonte, que surgiram David Keelan, Cirilo, Judson, Diante do Trono, Nívia Soares, enfim, essa turma se reunia numa casa e ficava simplesmente experimentando Deus e enfim, chacoalhou o Brasil em termos de adoração. E o Bruno perguntava para o Danduque, aí, o que é que o senhor vê Deus fazendo? Ele falou, cara, você está me perguntando de adoração? O Brasil já aprendeu a adorar lá atrás. Não é a respeito de adoração que está acontecendo agora, é a respeito de ensino. É a respeito de ensinar a palavra. E o Bruno vira para mim e fala, e aí eu percebo que você já não viaja com banda a uma cara, fica só pregando. O Gustavo, o Guga, está só pregando, já não ministra louvor, já tem um tempo. E cada vez mais Deus está atraindo gente para a palavra, 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 para a palavra. Cara, não interessa se você é músico, mas palavra. Não interessa se você é um professor, se você é um médico, se você é um dentista, se você trabalha na prefeitura. Palavra. É tempo de estudo. Se é uma estação favorável ao ensino, é uma estação favorável ao aprendizado. É assim, meus olhos sempre tiveram nos mestres. Eu sempre olhei para esses caras e eu começo a entender, o tempo vai passando. Eu estou na porta dos meus 50 anos. Eu falo, cara, Deus está me trazendo naturalmente para um período em que agora... crente precisa de um número profético para tudo, né? Mas assim, o sacerdote servia no templo até os seus 50 anos. A partir dos 50 anos, o trabalho braçal acabava, ele passava por uma fase de ensino. Então eu me agarro com esse número e falo, cara, eu preciso agora abraçar o que está vindo sobre mim, porque o novo de Deus para mim é isso. E entender, cara, o Brasil, a igreja cresceu, a pandemia foi muito evangelística, as igrejas estão lotadas, velho. O que parecia que ia zoar tudo, não zoou. Não tem como zoar o que Deus está fazendo. Então, agora é hora de sala de aula. É hora de voltar para esse ambiente de quadro negro, de você escrever com giz, cruz, batismo, enfim, ensinar tudo de novo. Porque chegaram multidões que não sabem nada. E não tem obrigação de saber se ninguém ensinou. Como vão crer se ninguém pregou? E como, enfim... É preciso ensinar, é preciso um tempo de ensino. Ou seja, cara, nós somos a igreja brasileira, e a igreja brasileira, então, pouco tempo de história já viu demais. A gente já viu avivamento demais, a gente já viu derramar de evangelho, a gente já teve Billy Graham lotando o Maracanã. Antes do Descende, o Billy Graham já lotava estádios no Brasil. A gente já teve manifestações de cura, a gente já teve, derramar de cura e libertação. Eu não sei, um tempo atrás, quando eu aceitei Jesus mesmo, todo culto tinha uma demoniada manifestando. Muito demônio manifestando. Nunca mais vi um demônio manifestando. Não estou com saudade, mas nunca mais vi demônio. Nunca mais vi um demônio manifestar. Nunca mais. Ou seja, mudou a estação. Isso me fala de um perigo, porque parece que as pessoas estão tão demonizadas já na mente, num jeito de abrir, que o bicho pode ficar jogando videogame lá, que, enfim, o povo já está tudo demonizado mesmo. O diabo fala, não precisa mais nem entrar naquele ali. Mas é sério, é um jeito de pensar, é uma forma de pensar tão demoníaca que o diabo não precisa mais nem entrar. É uma guerra ideológica que a gente vê hoje. É na mente. Então, se é na mente, é uma época de ensino. Medita. Enche teu coração, tua cabeça com palavra, palavra, palavra. Como é que eu me blindo? Qual é o capacete que me blinda? É o da salvação, cara. Eu preciso da palavra.
Então a gente está num ambiente como esse, que a gente já viu cura, a gente já viu avivamento de louvor, a gente já viu libertação, a gente já viu um monte de coisa. Mas o que eu percebo, pelo que o Salmo 23 está me dizendo aqui hoje, é que a chave para atravessar esse tempo não é a respeito do poder que eu já vi, não é a respeito dos arrepios, não é a respeito do pó de ouro caindo do céu, dos dentes de ouro na boca. Talvez seja a respeito de disciplina. Por quê? Esse cara vem andando com Deus e parece que ele está só curtindo Deus, porque deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Cara, dentro dessa experiência existe um ensino. E qual é o ensino? O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Porque no final do Salmo, o salmista dizendo que ele aprendeu. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Não está falando só de futuro, está falando, me seguiram até aqui. Tem me seguido desde lá. Então me seguirão. Ou seja, está falando que esse cara aprendeu algo. Bondade e misericórdia me seguirão. Ok. Veredas de justiça. Justiça fala da vontade do Senhor. Fala de você aprender algo que é justo, que é exato, que não tem falta. Ou seja, no momento que eu caio para dentro do vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, eu não sei se você entende isso, mas o poder da morte é o medo. Quando Deus diz para Adão, não coma dessa árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás. Ou seja, você vai ativar a morte se você comer dela. Adão comeu e não morreu, mas ativou a morte. E no momento que ele ativa a morte, qual é a primeira coisa que ele experimenta? Medo. Quando Deus aparece, ele se esconde. Deus fala, onde é que você está? Ele fala, estou aqui, o que você está fazendo aí? Ouvi o som dos teus passos no jardim e tive medo. Ou seja, quando a morte é ativada, o medo aparece dentro do coração do homem. E o medo é o governo da morte. A morte governa a humanidade pelo medo. Ou seja, você entra num ambiente onde tudo te inspira medo. É o vale da sombra da morte. O som é de medo, o cheiro é de medo, a temperatura é de medo. É tudo medo. Ou seja, a tentação é para que por causa do medo você volte atrás e saia correndo. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Uou! Esse cara está quase aprovado. Porque no ambiente de medo ele não tem medo. O medo não domina esse cara no ambiente onde o medo reina. E por que ele não tem medo? Ele diz, porque tu estás comigo. Ele sabe. Ele não está vendo. Ele não está sentindo. Mas ele sabe, tu estás comigo. Em outras versões diz, não temerei porque sei que tu estás comigo. Então fala de algo que eu aprendi nesse tempo todo andando com Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele está comigo. Agora, qual é a prova? Então fala de dois instrumentos de um pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. E cara, eu nunca consegui imaginar uma vara e um cajado sendo consolo. Porque a gente sempre, ainda mais nos dias de hoje, não pode dar um tapa no menino, no seu filho, né, eu digo. Ainda mais uma vara e um cajado. O que você está fazendo com esse menino? Está espancando? Não, estou consolando ele. Não, a gente não vê dessa forma, né? Mas ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. No original essa palavra quer dizer, eles me dão segurança, me dão conforto. Então eu começo a meditar, Senhor, o que significa a tua vara e o teu cajado sobre mim num ambiente como esse? E perguntando para o Senhor, a resposta veio bem simples, ou seja, a vara e o cajado representam disciplina. A disciplina do Senhor, aquilo que você aprendeu com Ele, isso te mantém no prumo, isso te faz atravessar esse caminho. É a tua vara e o teu cajado, é a disciplina que me mantém firme, seguro, confortável, sabendo que Ele está comigo. Então é uma época de um culto realmente racional, como diz na Bíblia. Não é mais a respeito de você simplesmente vir para a igreja para fritar.
Por quê? É muito legal ver isso. Mas a gente está num ambiente onde Paulo, por exemplo, não tinha problema com crack. Ele não teve que escrever nada a respeito de cocaína na Bíblia. Era no máximo uma galera que bebia demais, mas assim, não tinha... Não era pedra, não era, enfim... Não era os B.O. que tem hoje. A gente vem numa geração onde todo mundo não, mas a maioria estava escravizado de experiências. Então as pessoas vêm para a igreja atrás de experiência. Tá, e se Deus quiser que você não tenha experiência alguma, só saiba. E se a manifestação do Senhor nesse tempo não for a respeito de você ficar chapando, for a respeito de você se alimentar dele. Ele está nos dando disciplina. Cara, quando tudo parou, quando tudo fechou, eu não sei o que aconteceu contigo, eu sei o que aconteceu comigo. Eu me assustei porque você é ministro, você está sempre pregando, viajando para pregar, viajando para pregar. Pregar é que nem um músculo que está ativo. Se você está correndo, você corre bem. Se você não está correndo, você vai correr, você corre mal. Você está pesado, as pernas não estão fortes. Pregar é a mesma coisa. Você está pregando, mano, você está afiado. Agora você para de pregar um tempo, você voltar a pregar, meu Deus do céu, é enferrujado o negócio. Então assim, eu estava no ativismo, no sentido bom da palavra, estava em atividade, e de repente você fala, cara, vai tudo parar. Eu me sondei e perguntei para o Senhor, como é que vai ser a minha vida com Deus agora, sem a atividade? E cara, para o meu espanto, o meu bom espanto, foi uma época em que meu devocional foi para níveis que eu nunca tinha experimentado antes. Nos períodos de leitura bíblica, pô, eles voaram de adorar a Deus em casa, de não depender de absolutamente ninguém para adorar a Deus. Porque, e se esse tempo não passa, você nunca mais vai adorar o Senhor? É um tempo de, meu irmão, não tem quem ore por mim, ora você. Não tem quem leia a Bíblia para mim, leia você. Não tem, adore você. Faça da tua casa um lugar de adoração. Ou seja, é um tempo em que Deus nos deu tempo. A gente sempre reclama do que a gente perdeu nesse tempo, mas não agradece pelo que a gente ganhou. Cara, você ganhou tempo para botar a casa em ordem. Muito tempo, aliás, tempo até demais para botar a casa em ordem. Você foi proibido de se relacionar com as pessoas do lado de fora, mas você foi obrigado a se relacionar com as pessoas do lado de dentro. E você acha que Deus estava aonde enquanto estava todo mundo dentro de casa? É o convite do Senhor. Quando a gente fala, qual é meu chamado? Você pensa que o seu chamado é vai. Não, o seu chamado é vem. Quem chama fala vem. Chamado é vem. Ou seja, é um convite do Senhor. Meu pastor falou disso uma vez que eu achei fantástico. Uma coisa a respeito do lugar secreto, quando você chega, Deus já está. Você não convida Deus para o lugar secreto. Tu, quando fores orar, não faça como os fariseus hipócritas, que gostam de orar em pé nas praças, nas sinagogas, para serem vistos e ouvidos, porque eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o teu Pai, que está em secreto, vai te recompensar. Ele já está lá te esperando. Ele te convidou. Então fique em casa. Mas Deus, como é que eu não... Não, filho, você está olhando para o lugar errado. Eu já estou lá te esperando. Para que você tenha disciplina. É incrível porque isso aconteceu depois do Descende. Todo mundo levanta o tênis para cima. Eu vou para as nações, finalmente. Todo mundo diz que vai. Aí dá 2 semanas, não, ninguém vai para canto nenhum. Você vai para casa, bicho. É pegadinha, Senhor? Não. Você já percebeu? Eu não sei quantos de vocês sabem que o Descende, antes de chamar Descende, chamava The Call. Por respeito a quem não sabe. Era um movimento liderado por Lou Engle, um americano, que ele, por anos a fio, ele reunia centenas de milhares de jovens na frente do Capitólio lá nos Estados Unidos para orar, se consagrar. Era jejum e oração. O The Call, o chamado. Esse movimento era a respeito de consagração, oração e jejum. Muitos jovens fazendo voto de Nazireu, enfim, a galera se consagrando geral. Até que ele entende que o tempo do The Call acabou e transiciona isso para uma nova liderança e agora se chama Descende, a respeito de ir.
E conversando numa live com um pastor amigo meu, ele falou: Rodolfo, você não percebeu um negócio interessante? Eu falei: o quê? Ele falou: não existe descend send the call. Então ninguém vai enquanto não vier. Antes de você ir, você foi chamado para disciplina, oração, jejum, leitura da palavra, consagração. Ou então você vai estragar o mundo em nome de Jesus. Não, você vem primeiro. A gente ainda está num tempo de provação. Amém? Tem um texto que eu peguei aqui no meu telefone, que fica mais fácil. Está em Mateus 24, a partir do verso 3. Só ouça com atenção para a gente ganhar tempo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles querem saber quando será o fim. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ou seja, aqui já tem uma coisa implícita. Se é para ninguém vos enganar, é porque muitos vão ser enganados. Amém? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então assim, você já vai precisar estar ligado para não ser enganado quando todo mundo vai estar sendo enganado. Amém? Você vai ter que ser muito sólido dentro de você, para num tempo onde muitos estão sendo enganados em nome de Jesus, e você não vai ser enganado. Amém? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Más notícias. Guerra é morte. Você vai estar ouvindo falar de morte. Vede, não vos assusteis. Ou seja, isso vem para te assustar. E Jesus está dizendo: não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Tem cara de fim, mas não é o fim ainda não. Aí Jesus continua: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Más notícias. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Não é nada isso ainda. Então, olha a caixinha de preciosas promessas aí, tá? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, você está investindo em ser legal, um crente legal, para a galera te achar maneiro, esquece, velho. Você está investindo no treco errado. Promessa de Jesus: você vai ser odiado por todo mundo por causa do nome dele. Tá bom? Se você tem problema com: ai, não me curtiram, perdi seguidor. Olha aqui. Olha, ele continua, ainda piora. Ele fala: ó, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Caramba. Trair e odiar uns aos outros. Ou seja, é um tempo em que vai ser difícil confiar em alguém. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cara, isso é muito sério. Porque você vai olhar para os lados e não vai achar nada. Entendeu? É falso Cristo, é falso profeta, é rumor de guerra, é gente se traindo, se odiando, você sendo morto, sendo odiado de todo mundo. Você tem ideia do tanto que isso daqui está deixando você só? Amém? Você percebe? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Para, como é que é? Quem perseverar até o fim será salvo, cara. Eu não sei se você percebe que ele fala: muitos falsos profetas, muitos enganarão o amor de quase todos, tudo plural, rumores de guerras, pestes, terremotos, vão se trair, trair-se-ão, odiar-vos-ão, plural, 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 mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é tempo de você ser responsável pela sua vida com Deus, cara. Porque a gente vai atravessar um tempo. Eu não estou falando da pandemia não, isso daqui é um ensaio.
Você fala, isso daqui é uma das taças. Não, quando as taças lá de Apocalipse foram derramadas, fala de 1/3 da humanidade morrendo, né? Esse tanto que a gente está vendo hoje não. Vai ficar bem pior, isso daqui é um ensaio. Ainda vai vir coisa bem mais séria. Mas eu preciso passar aprovado por esse tempo. Entendeu? Porque a igreja de Cristo, ela é bem menor do que você imagina. Não se assuste com os números, está vendo muita multidão. Tem muita multidão. E Jesus nunca considerou isso a igreja. Ele está nos chamando para viver um tempo em que a gente precisa estar tão sólido com Ele no nosso relacionamento, porque é só assim a gente cumpre o nosso papel. Eu quero encerrar te falando de um cara chamado Josué, o moço que servia Moisés. Esse cara testemunhou Moisés andando com Deus a vida inteira e só sofrendo por causa disso, cara. Parece que o único amigo de Moisés era Deus, e o próprio Deus chamava Moisés de amigo. Josué não tinha suas próprias experiências com Deus, ele tinha as experiências com Moisés. Moisés tinha experiência com Deus, ele servia Moisés. Então, enquanto ele estava servindo Moisés, ele estava vendo Deus se manifestar na vida de Moisés. Ou seja, Josué, cara, o coração desse cara é fantástico, porque ele está vendo um homem que inúmeras vezes quase foi apedrejado pelo povo que ele tirou do Egito, cara. Era só BO, era só bucha. E aí vem Moisés um belo dia com a notícia, ó, Deus me falou para pegar você, apresentar no meio do povo e te ungir no meu lugar. Agora é você. Deus vai me recolher. Ou seja, essa bucha agora é contigo. Mas olha o que Moisés tem para dizer para Josué. Ser forte. Tem bom ânimo. Assim como Deus foi comigo, Ele vai ser com você. Então essa é a promessa. Amém? E aí, Deus recolhe Moisés e o primeiro capítulo do livro de Josué é Deus finalmente agora vindo falar com ele e não com Moisés. Agora Deus está vindo falar com ele. E olha o que Deus fala para Josué. Ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Cara, isso faz no mínimo você dar valor a tudo que você aprendeu antes. Porque então quer dizer que era Deus já falando com ele naquele tempo. Sabe quando Deus vem confirmando o que foi dito? É quando Eli ouve de Samuel o que Deus tinha para dizer sobre a sua casa. Só que antes de Deus falar com Samuel, teve um profeta que passou por Siló e disse para ele tudo que Deus falou depois para Samuel. E aí ele fala, o que Deus falou com Samuel, eu já tinha acabado de ouvir, então é Deus mesmo. Ou seja, é o João Batista que vem pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, e depois que João Batista é preso, vem Jesus pregando, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, é Deus passando o bastão de uma geração para outra. Ele começa falando o que a outra geração entregou. Ou seja, cara, pega tudo que você aprendeu, porque isso aqui vai ser útil para você. Só que Deus fala assim para Josué, Josué, medita na lei desse livro de dia e de noite, cara. Não se aparta dos teus lábios a palavra desse livro. Medita de dia e de noite. E eu acho isso daqui muito interessante, porque o jeito que Josué vai se mover é completamente diferente do jeito de Moisés se mover. Moisés armava a tenda, ele entrava na sua tenda e ficava com Deus e a nuvem descia. E era uma figura bem sacerdotal dele entrando nesse ambiente de glória e ali ficando com Deus. Com Josué, o bicho está com a espada na mão, tem um exército na frente e esse cara tem que ouvir Deus em tempo real. Não tem tempo de entrar na tenda, não tem tempo. Meu irmão, ou você tem a palavra de Deus queimando em você o dia inteiro para você ouvir em tempo real o que Deus tem para dizer, ou então você vai fazer um monte de besteira em nome do Senhor. E Deus está nos chamando para um tempo como esse, cara. De você estar sólido com Ele de tal forma que no ambiente de medo você sabe que Ele está contigo. Você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele não te abandona. E qual é a tua segurança? É tudo aquilo que Ele te ensinou. Não é simplesmente a respeito das tuas experiências, é a respeito das experiências que Deus já liberou antes de falar com você. Porque isso é ensino para mim e para você. Nós não vamos ser provados no poder que a gente flui. Jesus disse, aquele que opera milagres, esse é o que me ama. Aquele que canta bonito, esse é o que me ama. Aquele que vai na igreja todo domingo, esse é o que me ama. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
Esse é o que me ama. Ou seja, é a respeito do ensino que Deus te deu, está tão sólido dentro de você, que é nisso que você vai ser provado. É no que você sabe. Quando vier alguém com uma conversa bem torta, você sabe o que Deus diz. Porque a gente está num tempo de tanta opinião, que as pessoas parecem que eu não concordo com isso daqui assim. Parece que Deus é um amiguinho seu, que sentou naquela roda e está todo mundo dando opiniões doidas e bonitinhas a respeito de um assunto. Aí vem Deus, olha, eu também tenho uma opiniãozinha para dar sobre esse assunto. Aí uns dizem, poxa, legal isso que Deus disse. Aí eu não concordo, eu não acho que é assim. Veja bem, bonitinho, cara, não concorda com Deus, olha que bonitinho. Não concorda com o Criador. Quando Deus fala que uma coisa não presta, ela não presta. Acabou. 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 Resolvido. Pronto. Ele conhece o fim. Você tem ideia que isso faz toda a diferença, ele conhecer o fim? Tipo assim, você conheceu um amiguinho hoje, vocês estão bem bonitinhos, os dois têm 4, 5 anos, estão brincando no parquinho, e Deus conhece o fim, fala, isso aqui vai virar um traste, vai te desviar. Então, eu não quero que você ande com esse menino hoje. Ele conhece o fim. Fala, mas poxa, sou um amiguinho, eu não concordo. Ele conhece o fim. Porque Ele te ama. Ele está falando, não quero isso aqui. Dá para entender? Dá para a gente aceitar a vontade de Deus como sendo a vontade do... Cara, é porque a gente só pensa no Deus, Senhor, Salvador, Senhor dos Exércitos. Mas a primeira revelação de quem Deus é Criador. Quando Ele fala, Ele não está dando opinião, cara. Ele está dizendo, Ele está chamando a existência. Ele decreta, isso daqui é bom, haja luz, e a luz é boa, acabou, velho. Nunca mais a luz vai deixar de ser boa. Sabe por quê? Porque Deus falou que é boa. E as trevas, as trevas não prevalecem contra a luz. Sabe quando elas vão prevalecer contra a luz? Nunca, porque Deus falou. Então é tempo da gente ficar sólido em Deus. Amém? Tuas opiniões são muito legais, cara. Guarda para ti. Pergunta para Deus o que é que Ele acha. Por que você não pergunta para Deus o que é que Ele acha? Porque Deus não vai dizer eu acho. Deus vai dizer assim diz o Senhor. Quantas vezes Deus te precisa falar de um assunto com você para você acreditar que aquilo é aquilo? Porque Noé só precisou ouvir Deus falar uma vez. E ele passou 100 anos construindo um treco e não fazia o menor sentido. Os antigos são diferentes. Só ouviu Deus falar uma vez, bicho. Mas eu começo a perceber uma coisa, isso não tem a ver com a nossa habilidade, não. Percebe comigo, Deus é criador. O que Ele fala, Ele cria. Seu dia está ruim, Deus aparece para você e fala, bom dia. Pronto, seu dia ficou bom. Porque Ele criou um dia bom para você. Os discípulos estão reunidos no mesmo lugar com medo dos judeus porque Jesus tinha sido morto. Aí Jesus aparece no meio deles e diz, a paz esteja com vocês. Pronto, acabou o medo. A paz chegou, Ele falou, paz esteja com vocês. Ele não deu a paz do Senhor, irmãos. Ele manifestou paz num lugar onde não tinha. Ele é Deus, Ele cria. Quando Pedro fala, manda-me ter contigo por cima das águas, Jesus fala, vem. No que ele falou, vem, a água ficou sólida. Ou seja, quando Deus te dá uma direção, Ele está te mostrando o futuro. É só você ir. Só vai. Entendeu? Para de patinar. Cara, é um tempo de muita confusão. O que é que Jesus falou aqui nos últimos tempos? Enganarão a muitos. Traição, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Cara, engano, confusão, dúvida, engano, confusão. Mas aquele que perseverar até o fim. Como que esse cara persevera? Ele tem que ser sólido, cara. Esse cara tem que estar blindado contra enganos, contra falsos cristos, contra falsos profetas, contra o aumento da iniquidade dos outros, contra a tentação de parar de amar. Esse cara tem que estar blindado. Como? Sólido naquilo que é disciplina do Senhor. Ele está nos chamando para viver esse tempo. Amém?
Ele está nos chamando para atravessar essa estação. Ainda está valendo. Ainda não acabou. Aí você fala, ainda não acabou. Que bom que ainda não acabou. Você ainda tem chance de passar aprovado. Eu falei, meu Deus, Deus fala. Deus fala muito. E Deus só fala com os outros. Deus não fala comigo. Eu ficava agoniado, Deus não fala comigo. Eu fiquei agoniado, eu queria ouvir Deus falar comigo, queria ouvir Deus falar comigo. E Deus só falava com os outros. Até que um belo dia eu estava no banheiro, cara, olhando no espelho. E quando eu aceitei Jesus, eu entrei numa crise de identidade tão ferrenha, que foi a época que eu mais me tatuei na minha vida. Era a minha fuga. Era todo mês eu estava lá me rabiscando. Era a minha fuga. Eu estava lá no espelho decidindo, eu ia no estúdio naquela tarde, onde é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, se eu ia completar, se eu ia meter outra. E daqui a pouco, dentro do meu coração, simples assim, a atmosfera mudou e dentro de mim foi, chega. E cara, aquilo tomou aquele banheiro, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Não é a voz do cão, não é a minha. Falei, cara, Deus falou comigo, cara. Sabe aquilo que eu estava querendo há tanto tempo? Aconteceu. Ele falou comigo, cara. Cara, ele falou comigo, eu comecei a chorar, eu fiquei doido dentro daquele banheiro. Deus falou comigo, cara, Deus falou comigo. Que nem ele fala com as irmãs, ele falou comigo. Ele só mandava recado pelas irmãs, agora ele está falando diretamente comigo. Ele está falando, eu contei para Ali, Deus falou comigo. O que é que ele falou? Ele falou, chega. Aí você fala, pô, mas você não... Mas você não gostava? Você não gosta? Não, eu gostava. Eu acho legal. Acho maneiro. Mas e aí? Uma coisa é eu gostar, outra coisa é o que eu amei. Eu amei ouvir a voz do Senhor, cara. E sabe o que ele me disse? Ele me disse, chega. Então, para mim, chegou. Porque se ele me diz uma coisa, simples, direta, eu não consigo dar uma resposta a isso, parou por ali. Talvez ele quisesse só treinar o meu coração para ouvir e obedecer. Eu consegui chegar. Pediu para parar, parou. Parou. Eu já joguei esse peso nos outros, eu jogo nos meninos o tempo inteiro, jogo naquele bando de vagabundo ali. Brincadeira, são uma benção, os caras. Mas é de brincadeira. Sabe, tipo, tem coisa que ele pediu para mim, tem coisa que ele pediu para você. E o que ele pediu para você, faça. O que ele direcionou você a fazer, faça. Porque quando você fizer o que ele disse para você fazer, ele vai identificar isso no céu como amor por ele. E aí você vai receber mais. E cara, para obedecer a próxima vai ser o mesmo princípio, só que com mais amor você responde melhor. Então você faz, não de qualquer jeito, mas você faz em amor também. Sabe por que eu parei? Não foi só porque eu ouvi a voz dele, foi porque eu o amei. E se isso te agrada, Senhor, é isso que eu vou fazer. Por que falar sobre a volta de Jesus se tornou um problema, principalmente entre os cristãos? Karina, eu ouço desde que eu me entendo por gente, Jesus tá voltando e... Não, ele não voltou. Então, já que ninguém sabe, vamos falar sobre isso, é importante? Não é importante. Afinal, Jesus tem tantas coisas legais pra nos dar. Ele nos dá cura, ele nos dá amor. E sabe o que ele dá também, que é muito legal? Ele nos dá bênção, prosperidade. É verdade, Jesus tem tudo isso aí pra oferecer pra gente. Mas sabe o que é mais legal? Ele vai vir nos buscar pra eternidade. Olha que legal. Você não quer a volta dele? Voltar... Lógico que eu quero, né? Jesus, será que não dá pra esperar um pouquinho? Preciso casar, não casei ainda. Preciso morar fora, nossa, Jesus, comprar minha casa. Preciso fazer umas coisas aqui, conhecer uns países que eu ainda não conheço. Aguenta aí, tá? Não volta agora não, né? Tô te esperando. Se quiser vir assim, na próxima geração, tô dentro. Fiz uns stories esses dias falando sobre Lucas 21. Teve muita repercussão, algumas pessoas repostaram um texto que eu fiz e aí eu decidi postar esse texto no meu feed. Tiveram alguns comentários, mas teve um comentário específico que foi o que me motivou a gravar esse vídeo aqui pra vocês. No comentário, minha seguidora dizia assim: eu acho muito ousado essas pessoas que ficam falando sobre a volta de Jesus, porque na verdade ninguém sabe o dia. E falar sobre isso só gera angústia, ansiedade e medo. E falei, nossa, Jesus, tem uma galera ainda que precisa conhecer o Senhor, né? Valendo assim.
Mas ok. Só que aí eu reparei que tinham 4 curtidas no comentário dela e um comentário respondendo ela, falando: é verdade, eu concordo. Isso só me dá medo e me gera angústia. Eu apaguei o comentário. Por que, Karina? Você não aceita que ninguém discorde de você? Já vai lá, apaga. Não é isso. Eu não queria que o meu post fosse responsável em alimentar 2 sentimentos, principalmente nos cristãos: o comodismo e o conformismo. O fato de não sabermos exatamente a data da volta de Jesus não pode nos ausentar de falar sobre ela. Tem uma pessoa, especificamente, que não tinha ideia do dia da volta e nem por isso ele se calou. Quem é essa pessoa? Como ele chama? Jesus. Quando questionado sobre quando seria esse dia, ele falou: nem eu sei, nem os anjos que estão no céu, só Deus, só o Pai sabe. Mas nos alertou sobre os sinais. Ai, Karina, tá bom, guerras, tribulações, tsunami, pandemia, terremoto, fome. Tudo isso já aconteceu há quantos milênios e nem por isso Jesus voltou. Quando a gente lê os sinais, a gente meio que liga a ordem cronológica, né? Mas é muito engraçado porque quando Jesus fala desses sinais, ele fala que calma, ainda não é chegada a hora. Isso é só o início das dores. Quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, aí é o fim. Pode ser que daqui 1000 anos tenham pessoas rindo. Fala, lembra lá que em 2021 eles acharam que Jesus estava voltando? Ou não. O que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, gente, eu vou resumir em 2 histórias. Vocês lembram daquela história de quando Jesus estava dentro do barco com os discípulos e começou a rolar a maior tempestade? Jesus estava o quê? Dormindo. Os discípulos começaram: Jesus, acorda, acorda, tempestade, nós vamos morrer. Jesus levantou, repreendeu eles e falou: acalma vento, acalma mar, acalma tudo, e parou. Os discípulos se olharam e falaram: quem é esse que até o mar e o vento obedece? Jesus tinha algo para ensinar. Ele estava querendo dizer: em momentos de tribulação, calma, eu tô no controle. Corre pro Gólgota. Minutos antes de Jesus ser crucificado, ele estava angustiado. Ele chamou 3 dos seus discípulos mais próximos e saiu para orar. Quando ele voltou, eles estavam fazendo o quê? Orando? Não, eles estavam dormindo. Jesus ficou incomodado, acordou e falou: não é hora de dormir, é hora de orar, voltem a orar. E voltou para orar. Depois de um tempo, Jesus voltou de novo e adivinha o que eles estavam fazendo? Dormindo de novo. O que Jesus tem para dizer com isso? Tem hora que é para dormir e descansar nele. Tem hora que é para acordar e orar. Cristãos que estão me ouvindo, desperta tu que dormes. Se os sinais não fossem algo importantíssimo para Jesus, ele não teria falado deles. Se não saber exatamente a data é algo que tem que te calar, Jesus teria ficado em silêncio. E não foi o que ele fez. Mas Karina, peraí, você não fica com medo? Você também não vê tudo que vai acontecendo? Você não tem medo? Você não fica ansioso? Lógico que eu tenho. O próprio Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele suou sangue. Ele não permitiu que o medo nem a angústia paralisasse o seu propósito. Nós precisamos começar a ansiar e desejar a volta de Jesus. Mais do que a gente ama viver e ter as coisas aqui nessa terra. Ai, Karina, você não gosta de viver, você quer morrer? Não, gente, não é isso não. Eu amo viver. Mas se eu não viver com o meu propósito, por um propósito, não faz sentido. A palavra de Deus fala o seguinte: o mundo espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tá pronto? Chegou a hora de colocar em prática. E sabe qual que é o meu propósito? É estar aqui, olhando nos seus olhos e falando que existe um Deus que te ama tanto, que ele entregou o único filho dele para que você tivesse a opção da vida eterna. Que todo medo, que toda angústia que está no seu coração, ela seja transformada em amor e perseverança. O dia exato que ele vem, eu não sei, mas posso falar a melhor parte disso tudo: ele vem. Mas o tema especificamente que eu quero falar é sobre o sábado do Senhor, né? Como um mandamento, que isso tem levantado alguns questionamentos, as pessoas têm me perguntado. Uma pessoa perguntou para mim se era pecado e eu fiz uma pergunta para ela: você acha que matar é pecado, roubar é pecado? Então, um dos mandamentos é guardar o sábado. Responda para você assim como eu me questionei um dia do nada. Não foi ninguém que me ensinou, não sou adventista do 7º dia, na verdade nunca fui numa igreja. Tenho até curiosidade hoje em dia de ir, porque durante a minha vida inteira como cristã, os adventistas, eles eram taxados como malucos. Gente, eu acho que fazem mais de 20 anos que eu frequento igreja evangélica e eu tava tentando lembrar de cultos que falavam sobre o sábado. Eu lembro que sempre que esse tema era abordado, era meio assim: Jesus curou no sábado, Jesus comeu a comida do templo no sábado, e os fariseus ficavam julgando ele, que ele não podia fazer aquilo.
E aí essa informação me foi dada, eu absorvi, e é isso, não precisa guardar o sábado não. Aí depois de anos dentro da igreja eu começo a ler a palavra com mais frequência sozinha. E começo a fazer estudos eu mesma. Eu falo, cara, mas espera aí. Se matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, pelo que eu acredito nos mandamentos de Deus, guardar o sábado, não guardar o sábado, não seria um pecado? Não, mas Jesus, ele curou. Não, mas você acha que Jesus anulou uma lei de Deus no subentendido, ou ele deixaria isso bem claro? Na verdade, eu acho que ele não anulou, ele só mostrou a essência daquilo. Então, Karina, mas aí Jesus veio e mudou, entendeu? Não precisa guardar o sábado. Não, mas Deus pede que a gente guarde. Então, a gente tem que guardar com sabedoria. E aí eu me pergunto, em anos cristã, crendo em Jesus, seguindo os mandamentos de Deus, o que eu fiz de diferente no meu sábado? Nada. Que eu saiba o que eu fazia diferente no meu, até então, 7º dia da semana, que era o domingo, eu ia pro culto. Por que isso não é feito no sábado? E a minha intenção disso aqui não é virar pra você e falar, você não guarda seu sábado, pecador, vai pro inferno, porque se for assim eu vou também. Não guardei nem um sábado na minha vida de cristianismo. Tô começando a raciocinar recentemente. Isso tem me feito muito bem, porque meus olhos parecem que tá saindo assim uns negócios que eu falava, cara, não é que eu não via isso. Eu vou falar, gente, esses estudos que eu tenho feito, eu mando para pastores, tá? Pastores que me seguem, que se eu mandar qualquer mensagenzinha, se eu replicar a mensagem, vai me responder, vai dar like, tudo maravilha. Mas aí você manda um tipo de assunto assim, ele não tem tempo para te responder, ou então ele nem tem interesse. Aí eu fico mais feliz ainda, porque isso mostra que Deus está me movendo para falar pessoalmente comigo. Se eu tenho uma dica para dar para você, a dica da Cassady, se eu tenho uma dica para dar para você, é busque. Eu tenho respondido as pessoas com perguntas, porque eu também estou me questionando, né? Eu também estou me questionando. Cá, mas espera, como que eu vou guardar o sábado? Eu vou perder meu emprego? Gente, eu também tô aprendendo, tá? Também tô aprendendo aos poucos, mas o que me fez questionar principalmente sobre isso, os judeus, eles guardam os sábados. E se eles não são o mais, eles são um dos mais prósperos. Se o seu medo é financeiro, de perder trabalho, a gente anula o fato de que a gente está fazendo para um Deus que ele tem o poder de prover todas as coisas pra gente, principalmente se a gente estiver fazendo algo que agrade o coração dele. Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar, abraçar, aquilo não é considerado adultério, mesmo se a novela for uma novela bíblica. Então não estaria indo contra o que a Bíblia diz, mesmo que seja para demonstrar um fato histórico. Excelente. Isso é algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas que eu não me sentia mais à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso. Eu morava em Jabuticabal, sou paulistana, nascida, obviamente, na capital, São Paulo, mas eu fui com 2 anos para Jabuticabal, eu morei até os 12. E eu tinha uma relação muito cúmplice íntima com a minha avó, que era adventista do 7º dia. Então, deixa eu contar para vocês. Ela me pegava aos sábados eu tinha mais um culto durante a semana, eu acho que era quarta, não sei, eu sei que quarta era noite, e no sábado era um dia que a gente passava a tarde na igreja. Mas deixa eu dizer para vocês que lindo mundo era esse evangélico qual eu fazia parte. Eu chegava numa igreja completamente simples, uma casinha dessas que a gente desenha na infância, sabe, do teto assim, um lugar retangular, pequeno, sei lá, devia ter capacidade para umas 150 pessoas, com um pastor ali na frente, o qual lia passagens da Bíblia, falava a respeito, e eu me lembro que uma coisa que eu adorava quando eu ia no culto com a minha avó, que era às quartas-feiras, é que cantava-se muito, e isso sempre me interessou, sempre fez com que eu amasse ir aos cultos com a minha avó. A minha avó sempre foi uma pessoa muito generosa. Eu me lembro que ela era muito pobre, e às vezes passavam pessoas na porta
pedindo coisas, pedindo um dinheiro, e eu me lembro nitidamente dela dizendo assim, eu não tenho nada para te dar, mas eu posso te dar um prato de comida, você aceita? E então ela puxava uma cadeira na varanda, era um arroz, um feijão, tinha um tomate, sempre tinha um ovinho frito. E a pessoa ficava ali, sentava, o copo era de água, porque não se tomava suco, e refrigerante muito menos. E assim eu via. Então a minha referência da minha avó é uma referência muito boa. Ela recolhia animais da rua. A casa da minha avó tinha, sei lá, 3 gatos, 7 cachorros. E aí, então a minha referência da minha avó sempre foi uma pessoa muito gentil, muito generosa. Ela era otimista, ela vivia cantando. Minha avó é tudo da minha vida. Então o fato dela ser evangélica, como o modelo dela era bom, só fazia com que aquilo se tornasse ainda melhor para mim. Nos sábados, quando a gente ia aos cultos, ela ficava no culto e eu ia para a escola de criança, que era maravilhoso. Era um quartinho embaixo dessa casa, onde tinha um painel de feltro, e eles contavam as histórias da Bíblia com animaizinhos que colavam, e eu me lembro das parábolas, eu me lembro de conhecer o Velho Testamento através dessas histórias, os camelos, os reis magos, me lembro dos bonequinhos. Aquilo para mim já era um teatro, eu me encantava com aquilo. E a gente acabava um pouquinho antes, subia para o culto adulto e ainda dava uma cantaroladinha. Gente, não existia ostentação, não existia gritos, ritos de exorcismo, não existiam pessoas de olhos fechados se chacoalhando. Eu nem tô julgando não, porque eu acho que a emoção quando toma conta da gente realmente fica difícil controlar. Eu quando vou em shows, eu danço e eu sou tomada pela música de um jeito muito incrível. Mas quando eu vejo hoje esses vídeos, até porque eu parei de frequentar a igreja quando saí de Jaboticabal, então eu nunca vi isso ao vivo, até acho ótimo, porque eu ficaria completamente estarrecida com aquelas cenas, eu nunca entendi aquilo. Essa coisa do exorcismo, das pessoas de olho fechado, se tremendo, aquele fervor. Não, na verdade eu vi sim uma vez quando eu fui para Nova York naqueles cultos gospel. Mas, enfim, ainda assim, como eu acho que é uma coisa mais de louvor, menos de satanismo, me passava uma energia boa. Não sei. Eu sei que todas as vezes que eu vi essas cenas, que eu assisti essas cenas, essas coisas, eu nunca entendi como é que a minha realidade evangélica podia ser tão diferente dessa. Eu vejo esses templos evangélicos, hoje eu falo, meu Deus do céu. E olha só, eu dava dízimo, tá? Porque eu saí de Jaboticabal com 12 anos, comecei a ganhar dinheiro com 14, e eu tinha isso muito dentro de mim ainda, a coisa de ser adventista. E eu dava dízimo, eu dava 10% do que eu ganhava, que era muito pouquinho, mas era uma coisa nítida de ver. Você chegava na igreja, tinha uma parede maçada, e não só no tijolo. Você chegava na igreja, tinha um banco de madeira grande com uma mesa, e não umas cadeirinhas mequetrefe de plástico. Então você viu o negócio evoluir, mas de uma maneira muito sutil e bonita. Então a minha referência também sempre foi de muita honestidão e de gentileza. As pessoas eram gentis, a gente cantava feliz, não tinha essa energia de que alguma coisa aqui a gente não quer. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Eu acho lindo. Não, e aí é um estudo bem profundo, porque no Novo Testamento isso testifica, tem muitos versículos que comprovam que sábado é um dia especial para Deus, que ele... Então eu acho bem interessante vocês estudarem aí de casa, que vocês ainda não... ou guardo o domingo, porque eu fui estudar, né? A Igreja Católica criou o domingo, mudou da Bíblia para o domingo, e aí tudo foi mudando e foi se transformando. Mas se a gente for olhar os judeus e olhar como era no começo,
exatamente dessa forma que era. O sábado é exatamente o 7º dia. E no calendário, a gente vê o domingo é o primeiro dia da semana. Então, na minha mente e no meu coração, é muito importante, eu começo a minha semana no domingo mesmo, assim, não é a segunda, é o domingo. No primeiro dia. É porque o sábado, ele tem algo muito espiritual, é muito forte, quando você começa a entender isso, entregar o sábado. Porque é obediência, mas é a questão para mim é quase um sacrifício no mundo de hoje as pessoas entregarem o sábado, é como um jejum. Eu entendo hoje que é diferente de uma pessoa que já cresceu entregando o sábado, né? É uma pessoa que começa a entender o sábado depois de 40 anos, entregar, né, entregando domingo, né? O sábado, eu falo, nossa, como muitas coisas mudaram em mim quando eu comecei a entregar o sábado, na sexta-feira e tal. E é muito interessante porque há algo de espiritual nisso, porque Jesus fazia isso. Paulo, todos eles lá, os discípulos, todos eles, o dia sábado era o dia de descansar, de conversar mais com Deus, de olhar como é que foi toda a semana, de preparar a semana que vai entrar. É um balanço, né? Um dia do balanço, né? E eu tenho experimentado isso, e é uma coisa tão leve, tão gostosa. E eu já entregava o sábado e não sabia, muitas vezes, porque já era um dia que meu marido e a gente gosta de descansar, mais do que o domingo. Então, eu fui observando isso na minha vida. Ainda tem muita coisa para mudar, por questão das crianças e de todo mundo, porque nossa igreja, a gente não pensa muito dessa forma, né? Ninguém reflete muito sobre os 10 mandamentos, no geral, né, amiga? Sim. No geral. Dificilmente você vai entrar numa igreja que vai estudar os 10 mandamentos nos dias de hoje, né? A gente estuda mais o Novo Testamento, as igrejas falam mais do Novo Testamento, e a gente fala da graça de Jesus, claro que é maravilhoso, que realmente é isso que importa, mas essa conexão tem que estar sempre tem que estar entrelaçando, essa congruência entre o Novo Testamento e o Velho Testamento sempre tem que acontecer. Mas eu acredito que no mundo capitalista, no mundo que as pessoas ficam o tempo todo só enchendo as agendas, e eu também não acredito que... Porque, assim, entregar o domingo não é só você achar que domingo é o dia do descanso e almoçar com a família, mesmo que for o domingo da pessoa. Eu acho que a gente está em falta com esse descanso. O ser humano em si, essa geração que a gente vive em falta com o dia do descanso. Não interessa se você guarda o sábado ou se você não guarda. Até quem guarda o sábado e o domingo, muitas vezes fala da boca para fora, entendeu? Porque é muito difícil você entrar nessa obediência aqui que Deus está falando. Porque primeiro que tem que refletir, estudar sobre isso, que aí a gente pode fazer uma live específica sobre isso, convidar alguma pessoa que um especialista nisso, como Rodrigo Silva, um Saião, a gente chamar uma pessoa que realmente é estudioso sobre o assunto. Mas, de cara, a gente já pode olhar para esse sistema e já ver que o sistema existe para você não descansar nenhum dia, né? Para você, muito menos o sábado, né? Assim, porque o sábado é o dia de você, vai no shopping, não, só sobrou o sábado para fazer isso, para fazer aquilo, para comprar, das festas, dos casamentos, dos aniversários e tudo mais. O comércio no geral, né, o trabalho, as pessoas não trabalham mais de segunda a sexta, trabalham no sábado também, trabalham no domingo também, que é o que você falou da época de Moisés, tudo. E isso só piora cada vez mais. Então, e com essa revolução toda que está acontecendo negativa, né, do capitalismo e dos eletrônicos, das redes sociais,
Não há momento para reflexão. Não acontecendo momento para reflexão, para entendimento, para adoração a Deus, não há amadurecimento. Não há conhecimento de si próprio, não há conhecimento em relação a Deus, porque se a gente achar que orar 15 minutos por dia vai nos aproximar de Deus, no devocional da manhã, né? Não dá. A nossa vida é muito mais, né? A tua vida dá um livro, a minha vida dá 2 livros, nossas vidas, né? E a gente poderia ficar a vida inteira falando sobre a nossa vida. Então, você imagina essa conexão de relacionamento com Deus, o quanto que ela precisa sentar, descansar, zerar a mente, desintoxicar do celular, desintoxicar, observar o que você falou durante a semana, o que você conversou, do que você se alimentou, não só de alimento físico, de alimento do que saiu da sua boca, do que entrou no seu ouvido, do que... É muito mais, né? Muito mais do que você ser religioso, não faço nada no sábado. Mas em compensação, sua mente não para, sua boca não para, seu dedo não para de apontar, né? Então, a gente precisa entender o que é esse descanso verdadeiro, né? O que é a gente entregar para Deus as coisas, é meditar na palavra, é louvar, é crescer, é desenvolver, né? É sair desse oba-oba. E você ir num aniversário, você ir num casamento, você tá amando a pessoa, você tá indo para servir. Jesus serviu no sábado. Ele não disse pra gente parar de servir, ele disse pra gente parar de fazer as nossas coisas próprias. Quando Deus deu pra gente o 7º dia para descansar, é para descansar, não é só o físico, é tudo. É o corpo, é a alma, é a mente. Eu acho que é uma integralidade, assim, né? Isso. E, gente, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais o Espírito Santo revela pra gente as coisas. Então, você não precisa... Você tem o maior pastor de todos, né? Que sem ele nós não estaríamos aqui. Então, vai aí estudar a sua Bíblia, compra uns livros de estudos, vai pesquisar, vai ler, pede pro Espírito Santo dizer pra você, Senhor... o Senhor foi um tempão, já tem um tempão que o Senhor pede para eu estudar sobre o sábado. Ele falou direto para mim, não foi ninguém que me falou. Isso tem muitos anos já. E eu vinha resistindo, até que eu fui estudar. E eu entendi que o Espírito Santo estava querendo me dizer. Então, eu estou em paz e cada vez mais em paz com o que o Espírito Santo fala para mim. E aí vou buscando o recurso, vou buscando pessoas que também fazem isso, que fazem dessa forma, para me comunicar, para trocar ideia, para a gente crescer mais juntas. Não mudei de igreja, não saí da minha igreja. Tem pessoas da minha igreja que guardam o sábado também, que eu acabei de conhecer. Aí Deus foi mostrando para mim as pessoas que guardavam o sábado indo na igreja, na minha igreja. Até criamos um grupo agora no WhatsApp. Vamos começar uma célula aqui em casa. Então Deus vai trazendo a identificação desses grupos, de quem você pertence, que talvez seja esse grupo que vai ficar com você lá no céu, que vai trabalhar com você no reino. Gente, cada um tem uma função, cada um tem um entendimento sobre a vida espiritual e Deus vai usar cada um num lugar no reino. E você não pode ficar usando suas armas, deixando o inimigo jogar setas na vida do seu irmão por causa da sua religiosidade. Porque você pode ser cobrada de Deus sobre isso, porque eu tenho entendido que cada pessoa tem o seu dom, e Deus vai juntar os dons dessas pessoas para utilizar dessa forma no reino. Não seja uma pedra de tropeço na vida espiritual do seu irmão. Então isso é muito sério, e Deus vai trazendo todo o propósito, e vai reunindo as pessoas que precisam crescer junto naquele momento, para entender as coisas naquele momento. Porque Jesus é a graça, Jesus já nos salvou, já fez tudo que ele podia fazer. E uma amiga me falou, Michele, uma amiga minha do Rio, que ela é do Sul, de Santa Catarina, mas ela mora no Rio, minha irmãzinha, que eu amo muito. Ela falou, gente, as pessoas não estão entendendo que a segunda volta de Jesus, ele veio para julgar. Ele não veio mais para salvar, ele já veio para salvar. E a gente tem medo de falar essas coisas, mas é verdade. É verdade.
Jesus não vem mais para salvar, ele já veio para salvar. Então, acorda. Que ele vem para a segunda volta de Jesus é para fazer o julgamento final. Então, o que você está esperando para primeiro amar, primeiro ter fé e depois obedecer? Porque se você, enquanto você está querendo aí obedecer, e aí fica apontando o dedo para todo mundo e vivendo uma religiosidade e vivendo longe da graça e falando mal, né, da graça, porque aí vira o religioso que, né, você está simplesmente esquecendo que Jesus que vai julgar, não é você, não somos nós. Então a gente tem que dobrar o joelho e orar pelas pessoas que a gente está falando mal, que a gente quer falar mal, que a gente quer julgar, os artistas, ou a pessoa, fulano que não está influenciando, ciclano que não está, né, ao invés de ficar atacando as pessoas. Porque Jesus está voltando e ele veio para julgar. E aí a igreja vai ser julgada e separada. Então, a gente já está mais preocupado com isso, né? Meu Deus do céu, Jesus está voltando, eu preciso alinhar o meu coração. Eu preciso me arrepender de verdade, como é que eu faço? Eu preciso orar de verdade, eu preciso ser um crente de verdade, como é que eu faço? Tá, mas eu não... é só você fazer isso. Se você fazer isso que eu falei agora, Jesus vai ouvir sua oração, vai te mostrar rapidinho o caminho. A doutora Rosana também me ajudou bastante, ela leu, né, porque eu tinha isso já no meu coração, já estava fazendo, mas era muito mais espiritual do que o estudo. Sim. Era muito mais do que o Deus estava falando comigo. E agora, aí depois eu comecei a estudar os versículos, e aí, assim, mudou muita coisa, é como se eu tivesse, entrado em uma nova dimensão. Então, assim, tem uma experiência sobrenatural no sábado. Tem uma experiência sobrenatural no sábado. É assim que eu tenho vivido também, né? Assim, nesse sentido de disponibilizar todos os dias, assim. E é muito forte isso, né? A gente tem falado, olha, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão do descanso. Não vou abrir mão. Não consigo abrir mão mais. Mudou. Aí a gente ficou pensando nisso, falando assim, preocupação e a vida e tudo. Deus cuida de tudo. O importante é estar na presença, descansando. E vamos continuar, claro, estudando.